Arro, gente querida. Então, eu passei por uma experiência muito profunda no dia de hoje, e eu vim aqui porque eu queria compartilhar isso com vocês. Compartilhar um pouquinho da minha cura, né? Que quem sabe isso possa ajudar vocês também a terem uma tomada de consciência sobre os acontecimentos das suas vidas. Há algum tempo, eu assisti um vídeo, né, onde a pessoa falava sobre um plano de fundo que vai rodando na nossa mente subconsciente, né? Sobre como um acontecimento específico ou alguns acontecimentos, aquilo ali impacta a nossa infância de tal maneira que aquilo fica registrado tão fortemente que a gente leva uma vida repetindo aquele acontecimento. Eu vou compartilhar o que eu trouxe, né? O que apareceu, o que ressurgiu lá do profundo da minha mente hoje, fica até mais fácil de compreender. Esse plano de fundo, ele vai rodando na mente da gente e é bem parecido com aquilo de, ai, toda vez que eu tô conseguindo chegar no topo, que eu tô conseguindo realizar um trabalho bacana, o pessoal chama muito de autossabotagem. Tem várias coisas que levam a gente à autossabotagem, né? O emaranhamento familiar também é muito forte quanto a isso. Eu já tive tomada de consciência sobre essa questão, né? Por exemplo, todas as vezes eu percebi que eu estava repetindo também, não só essa questão que aconteceu do plano de fundo, mas além disso, né? Já que eu tô falando, eu vou explicar tudo de uma vez. Tipo assim, a gente repete o destino dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais ou dos nossos pais. E o que é aquela barreira que a pessoa não rompeu, ela vai ficar pra gente romper. Então, muito provavelmente, se sua mãe ou seu pai passaram por algo que eles iam vencer na vida, por exemplo, né? Quando ela ia começar a prosperar, ela adoeceu. Quando ela ia começar a prosperar, aconteceu isso. E aí, de forma inconsciente, toda vez que eu vou prosperar, toda vez que eu vou fazer algum movimento diferente, que eu vou romper essa barreira, eu faço tudo igual novamente. E o que que acontece? Minha mãe, ela teve, né, algumas questões quando era mais jovem, e uma vez que ela ia conseguir vender, estava vendendo muito salgado, fazendo bolo para festa, e tinha até comprado um freezer novo porque tinha muitas encomendas, começou a prosperar. E naquele momento, ela adoeceu. E tudo aquilo que ela estava conquistando foi por água abaixo. Então, isso foi um acontecimento dela tentar romper a prosperidade e não conseguiu. Muito provavelmente ela estava repetindo alguma coisa de algum antepassado, de algum vô dela, pai, é, enfim, porque vira um ciclo repetitivo e isso aconteceu, o exemplo com meu avô e aconteceu com minha mãe, e aí venho eu, e assim, teve outra vez que ela estava também prosperando com outro negócio, aí ela quebrou a perna e tudo aquilo ali foi pro saco de novo, ou seja, você vê que aquilo vai repetindo de formas diferentes. Mas no final a raiz é a mesma, deixou de prosperar por algum problema de saúde. E o que que aconteceu comigo, né? Eu várias vezes eu vinha tentando conseguir me achar no mundo com profissões e trabalhos, e várias vezes que eu ia subir na carreira, eu adoecia, né? A primeira vez que eu estava no emprego e eu estava quase chegando num cargo mais além, né? Subir de cargo. E veio uma tristeza, uma
uma depressão e eu fiquei deprimida, não consegui mais trabalhar e tudo aquilo foi pro saco. Depois aconteceu novamente, eu me reconstituí, eu voltei para um outro trabalho. Aí eu fui chamada para outro estado para fazer um treinamento de pessoas. E quando eu cheguei lá, eu sentia só vontade de chorar. A única coisa que eu queria era chorar. Parecia que eu estava ferindo alguém no coração. Era muito medo, muita culpa e muita raiva que eu sentia, né? E aquilo ali eu não sabia, e nessa época eu já tinha iniciado meu processo de autoconhecimento, aí eu via claramente, olha aqui, isso aqui é uma autossabotagem. Isso aqui é uma autossabotagem, mas eu não conhecia a constelação familiar ainda nessa época. E eu vi aquilo ali era uma autossabotagem, mas o que que eu faço com essa autossabotagem? Porque não adianta só eu saber o que que é uma autossabotagem, o que que eu vou fazer com isso? Como que eu resolvo isso? Porque que tem uma autossabotagem ali que eu tô me boicotando, isso é um fato, eu já constatei. O primeiro passo que a gente faz é constatar isso, né? É muito bom, inclusive, porque o pior é quando essas coisas acontecem e a gente pensa assim: não, eu sou enlouqueci. Ah, é porque Deus não quer que eu viva constantemente, que todo mundo vai ser próspero, menos eu. É porque tudo que é errado tem que acontecer comigo mesmo. É assim que a gente pensa. Só que não é assim, né? Eu estava repetindo o movimento da minha mãe. Isso com relação a trabalho, com relação a essa questão de estar conseguindo e de repente adoecer. E eu estava da mesma forma, adoecendo, entrando em depressão. Minha mãe também teve depressão naquela época. Então, e quando eu conheci a constelação familiar, que eu estava estudando e vendo falar sobre isso, eu tive uma baita tomada de consciência, né? Eu olhei para todas as situações que a minha mãe passou, né, de perder tudo de repente, e eu falei, agora eu vejo essas situações, eu honro essas situações para que aquilo não voltasse a acontecer comigo novamente. E assim, isso a gente vê, eu que assisto muita constelação, eu vejo diariamente que isso é um fato. Sempre, se você teve, seu pai tinha uma grande empresa, estava começando um negócio novo e de repente aconteceu alguma coisa e ele perdeu tudo. E você depois começa a sua vida e de forma inconsciente, né, a gente cria aquele acontecimento novamente. Ai, Nayara, e aí eu abri uma empresa e de repente, quando eu vi, eu tava perdendo tudo. Você está repetindo o ciclo do seu pai, né? E quando a gente exclui a pessoa do nosso coração, isso aumenta. Ai, mas meu pai me magoou muito, eu não quero saber dele mais e excluo ele. Aí sim que de fato você vai repetir todo o acontecimento da vida dele. Porque você tem a compreensão do que aconteceu. Quando fala assim, quando você compreende, você não tem mais o que perdoar. Bert Helling falava isso. Quando você chega a um nível de compreensão, você não tem mais o que perdoar. Você vê que aquilo ali foi correto do jeito que foi e você compreende aquilo, né? Você chega num nível de entendimento que é um nível muito maior do que o do julgamento. E para isso a gente precisa fazer uma constelação, né, gente? Qualquer coisa é só me procurar, tá? Fora isso, o que eu queria também contar para vocês era a relação sobre esse acontecimento da minha infância, o que eu mantive ali, e agora a gente já entra no âmbito da cura da criança interior, né? Porque a gente não adianta só fazer uma constelação, para a gente conseguir chegar num nível de entendimento maior do nosso ser, a gente tem que fazer uma constelação para a gente se alinhar com a nossa ancestralidade, para a gente não repetir os padrões, para a gente não ficar preso naquele cordão energético do campo morfogenético. Depois disso, ou antes, tanto faz a forma,
a cura da criança interior. A maioria dos nossos traumas, todas aquelas crenças, todos aqueles padrões limitantes, condicionamentos, até mesmo físicos, eles são todos baseados na nossa criança. Todo o acontecimento, gente, isso parece jargão, mas pode buscar. Eu desafio você a fazer essa busca dentro de si. Toda a raiz de tudo que aconteceu, de todos os acontecimentos da sua vida, de todas as limitações que você passa hoje em dia, de todo o seu sofrimento, ela veio da nossa infância. Ela aconteceu, algo que aconteceu ali, e às vezes é uma coisa tão pequena, porque a gente fica buscando. Ai, mas eu não fui abusada. Meus pais não batiam em mim, então eu tive uma infância normal, alegre, eu brincava, tudo, mas às vezes é um acontecimento pequeno. É tipo assim, você estava muito feliz ali e sua mãe caiu ali do lado e aquilo ali te gerou um susto tão grande que você ficou traumatizado e toda vez que você se sente alegre, automaticamente você se sente assustado, com medo, né? Por exemplo, tem também muita memória intrauterina. A gente acha que não, mas a gente carrega todos os sentimentos que a nossa mãe passou, todos os acontecimentos que aconteceram ali enquanto a gente estava dentro do útero dela. A gente absorve todo aquele acontecimento. Eu tenho um acontecimento sobre isso que depois eu vou contar para vocês também depois que eu falar sobre isso. O que aconteceu? E diante disso, né, eu tinha visto falar desse plano de fundo que fica rodando, rodando na mente subconsciente da gente, é tipo um padrão repetitivo e eu não sei o porquê que eu passo por esse padrão. Faço tudo e eu volto para esse padrão. Então, o que acontecia na minha vida? Eu tinha muita dificuldade de acreditar no meu potencial, né? Eu não conseguia me ver como eu realmente sou. Então, muita falta de fé, falta de acreditar no que eu posso realmente fazer. E toda vez que que eu começava a fazer algo novo e aquilo ali ficava um pouquinho difícil, aquilo não era só uma dificuldade. Na minha mente, aquilo ali me atacava de certa forma como se tudo escurecesse. E eu simplesmente já não consigo mais fazer nada. Então aquilo ali se torna tão pesado, tão impossível de ser feito, e eu largava tudo aquilo, né? Isso era para várias coisas. Às vezes eu ia fazer um desenho e eu chegava numa parte do desenho que eu não estava saindo do jeito que eu queria. E aquilo ali me dava um nervoso, uma raiva, e eu largava o desenho de lado. Eu vou começar a trabalhar com alguma coisa, por exemplo, eu vou fazer um processo seletivo, eu vou fazer algo que eu queira e para aquilo ali eu tenho que fazer uma prova. E, e eu olho para aquela prova, eu olho para aquele momento e a minha mente ia escurecendo, escurecendo e tudo fechando, como se eu estivesse num quarto fechado e dali eu não pudesse sair e se torna impossível. Gente, é uma coisa prática. Eu tenho que passar numa prova, eu vou estudar, eu vou me preparar e eu vou fazer aquela prova. De acordo com a forma que eu me dedicar, e se aquilo ali estiver um campo aberto para mim, aquilo ali vai acontecer. Só que a minha mente fechava, fechava, e eu pensava assim, não, 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 e sabe quando fecha assim? Tipo aquelas coisas de filme, né? Fecha assim, não, não. É tipo isso. E aí, isso acontecia para várias coisas na minha vida, né? Tanto para ambiente de trabalho, tanto para a própria diversão. E hoje eu fiz uns rituais aqui e tava limpando memória, porque pra gente chegar no nosso subconsciente, a gente tem que limpar a memória, tá, gente? A gente tem que limpar muita memória. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a limpeza de memórias, porque é um exercício diário. É igual a sua casa. Você limpa a sua casa uma vez só, não. Você tem que limpar sempre. E às vezes você precisa dar uma faxina bem dada.
Porque às vezes se tem um quarto cheio de caixas, cheio de objetos, e você quer achar um negócio que está lá no fundo daquele quarto. Se você não tirar todas aquelas caixas da sua frente, você não vai enxergar o objeto que você quer pegar que está lá no fundo. E é isso que acontece com as memórias. E eu fiz muita limpeza de memória e hoje ressurgiu lá do fundo do iceberg. Eu vi a imagem de quando eu era criança, eu nem lembrava que esse joguinho existia, nunca mais tinha visto isso na minha tela mental. E eu vi um joguinho que era um videogame e era uma navezinha espacial e por ela a gente passava que subia num túnel, passava por outro e passava por várias câmaras. E aquilo ali, eu era criança e aquele jogo ficava rodando e eu não tinha instrução, eu não sabia jogar e eu ficava só rodando, rodando, procurando um caminho, procurando um caminho, procurando um caminho, procurando um caminho, né? E o outro joguinho também que eu gostava de jogar, isso aconteceu com dois jogos que vieram muito claros na minha mente. Assim, veio tipo assim, Nayara, olha o que que você tá repetindo a sua vida toda. E aí tinha um outro jogo, que era um joguinho até que é bem legal, né? Mas só que o que que isso causa na nossa infância, gente? A que custo? Né, esses acontecimentos causam, mas assim a gente vai entender que é tudo necessário na nossa vida, porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria tomado esse caminho, esse rumo que eu tomei para estar aqui agora com vocês. E esse joguinho, né, que era um outro do Rei Leão, pula aqui, aí chega numa fase lá que a gente roda e cai no outro, no hipopótamo, roda, cai na girafa. E aquilo ali, eu sempre caía na água. E tinha várias, aquela, ou no mar também, várias vezes nesse joguinho, nesses jogos, eu travava numa fase e tipo assim, eu via várias pessoas falando que zerou aquele joguinho e tudo. Como eu não tinha videogame na minha casa, eu nunca tive tempo para treinar. Só que sempre eu ia para casa de um primo, para casa de um amigo e eu ficava jogando aquilo e aquilo me frustrava de tamanha, de força tremenda, porque eu ficava nervosa, eu sentia os meus dentes ficando bravos, com vontade de morder, sabe? Aquilo ali me atormentou muito. E não foi uma vez que aconteceu, assim, foram várias vezes durante mais de 5 anos, de vai e volta, isso acontecia. E qual que é a conclusão que eu cheguei dessa tomada de consciência? Que isso estava no plano de fundo do meu subconsciente. O tempo todo eu estava procurando um caminho, procurando um caminho, procurando um caminho e sempre presa no mesmo ciclo, presa naquela fase. E aí quando eu vou para mudar de fase, que eu tô quase acabando, que eu tô aprendendo novas coisas, né? Falta só isso aqui para você acabar, ou então apareceu ali uma prova que a partir dessa prova você vai passar para a próxima fase. E eu travava, tudo travado. Aí chega ao ponto de falar assim: ah, quer saber de uma? Eu desisto, não vou mexer com isso não, porque é muito impossível. E aí veio claramente que eu estava mantendo esses joguinhos de plano de fundo na minha infância, de plano de fundo da minha vida. E isso não aconteceu, não foi uma, não foi duas vezes. Isso aconteceu diversas vezes. E também veio muito forte a questão de que quando naquela época, com a ajuda de alguém, eu conseguia passar. Então eu fui criando um condicionamento dentro de mim, falando assim, para você conseguir fazer isso, para você conseguir passar para próximo nível, você tem que chamar a ajuda de alguém. E até quando, gente, que eu vou ficar condicionada a sempre ter que ter alguém me ajudando para que eu possa passar de nível, para que eu possa mudar de fase na vida? Sempre tendo uma muleta, a ter a necessidade de alguém, né? E assim, eu tive essa tomada de consciência hoje, né?
E a gente, assim, para ter certeza absoluta, se a gente realmente chegou no clique da mente, que a mente deu aquele clique e de repente tudo se expandiu, eu tenho que ir para a vida, né? Vou deixar a vida acontecer, mas assim, foi impressionante, porque depois que eu tive essa visão, eu até me emocionei, sabe? Chorei, aquilo ali, eu vi o tanto que aquela dor ainda estava viva dentro de mim. Agora você pensa bem, um joguinho de videogame que eu não consegui passar de fase. Alguém vai dar bola para isso? Isso é na nossa mente racional de gente grande, isso é tão pequeno. Fala, Nayara, mas que coisa mais pequena. Gente, a gente está lidando com criança. A criança, ela não quer saber se isso é pequeno, se isso é grande, se isso é importante. A criança quer saber que isso é o que ela quer. E aquilo que ela quer é a coisa mais importante do mundo. Então a criança, ela não vai fazer essa diferença que a gente faz. Por isso que quando a gente olha para nossa criança interior, a gente não tem que olhar dessa forma condicionar. Ai, mas não aconteceu nada tão grande comigo. Eu pensava assim. Ai, não aconteceu nada tão horrível comigo na infância. Isso não tá lá. Procura, porque tá. E a grande maioria das vezes é esse o erro que todo mundo comete, né? Porque a gente fica procurando coisas grandes, acontecimentos traumáticos, uma morte. E nem sempre, gente. Às vezes está numa coisa pequenininha assim mesmo, né? É muito assim, muito forte esse entendimento. É como se eu visse a matemática de tudo na nossa mente, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter tido essa tomada de consciência. Rapidamente, depois que eu tive assim, eu estava sentindo a atmosfera toda pesada, densa, tudo parado, e eu pensando, nossa, mas eu tô rodando aqui e não tô produzindo nada, eu efetivamente não estou indo para o próximo nível. Eu tô rodando, rodando, eu bato e volto, rodo, 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 bato e volto. E eu tenho que passar para o próximo nível, né? E esse passar para o próximo nível, isso estava bloqueado na minha mente, porque todas as vezes que eu tentei passar para o próximo nível na infância, eu não consegui. E isso estava bloqueando a minha mente, entendeu? E isso, assim, é muito claro hoje em dia. Eu vejo até nas minhas relações que eu fui buscar pessoas que gostavam de jogos. Eu passei, eu cresci, mas eu continuei ali tanto é que depois de grande, eu tentei passar naquela fase de novo. Nossa, agora eu vou ver se eu consigo. E eu não tava vendo aquilo ali, o tanto forte que tava aquilo ali dentro de mim. E eu não consegui de novo, né? Teve uma vez que eu consegui e foi o dia que eu me senti muito poderosa, assim, que eu passei de um jogo. Eu senti muito poderosa, muito poderosa. Falei, nossa, e acho que nessas vezes, se eu for voltar lá naquilo, foram até vezes que eu resolvi arriscar algo novo, né? Então é isso, gente. Assim, falar pra vocês que a mente subconsciente da gente, ela é muito minuciosa. Ela a gente tem que fazer descascar essa cebola, mas descascar e aquilo ali arde, a gente chora, só que vale a pena no final, tá? Vale a pena porque quando a nossa criança interior ela tá curada, ela vai caminhar junto com a gente. E a criança interior ela é o corpo. Então, quando você tenta fazer alguma coisa e seu corpo trava, que nem eu estava tentando estudar e não estava conseguindo. Ah, não, meu corpo ficava mole, vontade de deitar. Ai, a mente fazia uma bagunça louca. Isso é a criança falando: não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Quando a criança aceita fazer aquilo ali com a gente, é aquelas vezes que você vai fazer e você faz aquilo de corpo inteiro, né? Eles não falam de corpo e alma. O nosso corpo todo se movimenta para fazer aquilo. Ai, Nayara, acordei até mais cedo. Tão alegre que eu tô fazendo isso. Isso é a criança da gente ajudando a gente. Quando a gente tem que fazer uma tarefa, a gente acorda até mais cedo. E sim, gente, isso é muito maravilhoso, muito impressionante, né? Porque
tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. E, e então a gente vai procurar a raiz, o porquê que eu ajo assim até hoje, por que que isso se repete, se repete e se repete na minha vida. E é isso, né? Agora, falando para vocês aqui, só para a gente finalizar, né, com esse assunto, já que a gente está nele, o que eu falei para vocês no início, no meio do vídeo, falando sobre as nossas memórias intrauterinas, né? Contar para vocês aqui o que que aconteceu, qual foi uma mudança, uma tomada de consciência que eu tive sobre essas memórias intrauterinas que fez muita diferença. E eu sei que foi isso porque o que que acontece? Depois que eu tomei essa consciência que aconteceu esse uau, né? Tô vendo tudo aqui agora. Eu fiz o teste, né? Eu falei, vamos lá ver se o meu corpo modificou, se eu agora consigo ser melhor contra isso. E toda aquela sensação desapareceu. Vou clarificar aqui para vocês. A vida toda eu tentava me encaixar, né? Eu não sei porque toda vez que eu ia fazer, vou dar um exemplo bem claro, tá aqui na minha mente, é que lá no meu serviço, por exemplo, num trabalho qualquer, aí tem a área de almoço e as pessoas todas ali formam seus grupos e elas batem papo e tudo. E eu, a vida toda, desde a infância, né? Porque isso acontecia até na lanchonete da infância. Em vez de eu sentar no meio de todo mundo e bater papo, agir naturalmente, eu me excluía. Eu ia pro cantinho e ficava ali sozinha. E no recreio eu tinha lá todo mundo brincando e tudo, e eu não conseguia, sabe? Eu achava que as pessoas não gostavam de mim se eu chegasse ali, que ninguém gostava de mim ali, que eu não queria incomodar aquelas pessoas, né? Indo ali, me colocando no meio da turma, né? Eu só participei de turmas aquelas que as pessoas me chamaram para participar. Mas a gente acaba que tem hora que a gente tem que se colocar, né? Se a gente quer participar de algo, a gente chega e se encaixa. Ninguém fica esperando ser chamada. As pessoas chegam, sentam, vamos conversar aqui também. Enfim, eu nunca tinha conseguido ser assim, né? E isso me acompanhou a vida inteira, gente, mas a vida inteira. E isso era muito doloroso para mim, porque eu tava o tempo todo sentindo que eu não era querida nos lugares, que eu não era bem-vinda nos lugares onde eu chegava. Então, eu chegava num grupo novo de pessoas e eu olhava para aquelas pessoas, nossa, que delícia, eu quero tanto fazer parte desse grupo, né? E eu não conseguia, eu não conseguia. Meu corpo travava, me dava tremedeira, eu começava a tremer, suar e eu confundia aquilo com ansiedade e o meu coração apertava e me vinha uma tristeza de ninguém me ama. De eu estou incomodando as pessoas, eu não quero ficar incomodando as pessoas. Ai, aquela pessoa que pede desculpa pra tudo e tudo tá incomodando. Ai, eu tô te incomodando? Eu tô aqui conversando com você, eu tô te incomodando? Esse sentimento em mim, que para cada um ele vai ter um seu sentido próprio, né? Mas o que que aconteceu comigo? Quando minha mãe engravidou de mim, porque ela foi mãe solteira, né, sem o pai, sem meu pai, ela sentiu muito medo naquele momento da gravidez. Para você ter noção, ela ela simplesmente, eu, né, eu sou altíssima, eu tenho 1,76 m e a barriga dela não cresceu. A barriga dela não cresceu até os 6 meses de gestação. De tanto medo que ela tinha de contar para a família que ela estava grávida, né? Grávida e cadê o pai? Não, o pai não tá aqui mais, né? Porque ela não foi atrás dele. Enfim, isso é para outra história. E o que que aconteceu, gente? Ela sentiu muito medo, muita culpa. Ou seja, o momento da minha alma vir para a Terra, que esse é um dos momentos mais importantes que poucas pessoas sabem disso.
quando a gente está se preparando o nosso espírito, que ele vem para a Terra, é o momento que a gente tem que ser mais bem-vindo possível, mais bem recebido, porque aquele momento que a gente está ali dentro do útero, tudo que acontece, aquilo ali bate na nossa... Fez um barulhão aqui. Bate no nosso cérebro, que como se fosse aqueles ferros de marcar vaca. Aquilo ali vai ficar uma marca eternamente na sua cabeça, na sua mente subconsciente, né? Enquanto a gente não fizer a limpeza. E quem que vai lembrar dessa memória uterina? Eu já vi gente que tem uma lembrança maravilhosa, que eles lembram de tudo. Eu fico impressionada com isso. Mas a maioria das pessoas não lembra do que aconteceu, que eu estava dentro do ventre da minha mãe. A gente acha que a gente não tem nem pensamento, né? Pelo que parece, é assim, mas eu era um feto. Não tinha consciência. Só que a gente é consciência o tempo todo. A gente vem com espírito de consciência. A gente encarna consciência. Então, o tempo todo a nossa consciência está ali rodando. E aí, nesse momento que ela quando ela contou para a família que ela estava grávida, a barriga dela, ela me contou esses dias, né, que a barriga dela cresceu, puf, do dia para a noite assim, né? Em poucos dias a barriga cresceu. E aí teve mais um acontecimento que quando ela foi me dar à luz, me parir, né? Ela tinha ouvido falar que dor de parto era a maior dor da terra. E nisso ela sentiu o maior medo da vida dela, que ela falou que ela não queria, ela não conseguia, porque ela estava com medo, porque achava que ia morrer de tanta dor. Por final, ela não teve abertura para ganhar de forma natural, teve que ser cesárea, né? E o que isso trouxe numa meditação de cura da criança interior que eu fiz, que é muito bacana, gente, mas é muito assim, é muito maravilhoso mesmo. E aí eu peguei, a gatinha tá aqui futucando. Aí eu peguei e vi isso, né, nessa meditação. Tipo assim, olha para você ver, no momento que era para você ser mais bem-vinda na Terra, você se sentiu incomodando a sua mãe. Você sentiu ali um estorvo, porque no final das contas você teve todo aquele condicionamento de não ter pai, esses acontecimentos, e isso gerou muito transtorno para sua mãe, e isso gerou transtorno na sua mente subconsciente, né? Um sentimento de não ser bem-vinda, porque ela negou tanto a gravidez que a barriga não cresceu, ou seja, era para ter sido bem-vinda sim, né? E aí tudo se retraiu. Então eu fui bem-vinda sim, no retraído. E isso ficou gravado em mim. Eu não fazia ideia, mas em todos os lugares que eu chegava, eu sentia essa culpa, né? Ai, eu tô aqui incomodando as pessoas, eu tenho culpa, porque eu tô sentindo que eu tô incomodando, eu estou com sentimento de culpa. E, gente, pasmem. Depois que eu limpei essa memória, que eu olhei para aquilo ali, né, que eu dei voz para esse acontecimento, no dia seguinte eu já fui correndo na hora do almoço sentar com o pessoal. Falei, agora eu vou sentar com o pessoal. Meu corpo não travou, gente. Assim, a gente tem que se reeducar, né? Nada acontece assim. Eu tive anos, a vida inteira, passando com aquele acontecimento, repetindo, repetindo, repetindo. E quanto mais eu tenho aquilo dentro de mim, mais eu atraio situações que vão me remeter a isso, né? Então, assim, por isso da limpeza de memórias. Eu tenho que limpar a memória do meu corpo também. E aí, mas só que a gente sente a diferença de ser um padrão e de ser um bloqueio automático. E eu consegui sentar e hoje em dia eu já ajo diferente, né? Eu chego nos lugares, eu consigo conversar com as pessoas sem culpa. É lógico que tem pessoas que a gente quer se relacionar, tem outras pessoas que a gente não sente afinidade. Isso já é uma outra questão, mas eu não sinto mais culpa de
chamar alguém para conversar, de entrar no meio de uma conversa, né? E isso foi muito maravilhoso, essa cura, gente, porque vocês têm noção do tanto que isso me incomodava. Eu gosto muito de viajar e viajante gosta de fazer amigo, né? Eu chegava nos lugares e sentia incomodando e as pessoas todas receptivas. Ah, chega aí e tal. E eu, não, não, não. Não, 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 obrigada, não quero. Gente, autoconhecimento. Autoconhecimento, compromisso, é isso que a gente precisa diariamente. A gente precisa de autoconhecimento, conhecer o que foi que aconteceu com a gente que causou todos esses padrões, tá? Vocês vão ver que esse mundo é assim, totalmente novo depois que a gente tira esses padrões limitantes da gente, tá? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, esses testemunhos de alguns acontecimentos da minha vida, né? Porque a partir do exemplo a gente consegue tirar ali o que aconteceu com a gente, o que eu preciso curar. E eu espero, assim, sinceramente, que a gente consiga seguir em frente nesse canal, né? Com toda essa cura que eu tenho aqui, que eu possa proporcionar, que eu possa servir a Deus, servir ao universo, né? Deus da forma que cada um entende, mas servir à humanidade de alguma forma. É esse o meu propósito. Gratidão, namastê. Eu agradeço muito pela companhia de vocês. Boa noite.